Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, sou do grupo com Breno Alves e eu, Nathan Gobiro. E hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre o tungstênio, que é um metal de transição, e sua aplicação na engenharia elétrica. Agora, falando um pouco sobre as características do elemento químico do tungstênio, representado pela letra W na tabela periódica, o tungstênio ele apresenta o número atômico 74 na tabela periódica, né? Ele também apresenta 74 elétrons, porém os seus estados de oxidação mais comum são do +2 até o +6, sendo que o mais comum na natureza de se encontrar tungstênio é no estado de oxidação +6. O tungstênio possui a configuração eletrônica, como mostrado na imagem, né, de Xe, 4F14, 5D4, 6S2. Sua massa atômica é de 183,84 e seu ponto de fusão é de 3.422 graus Celsius. E já seu ponto de ebulição é de 555 graus Celsius. Sua densidade é de 19,35 gramas por centímetro cúbico. Agora falando um pouco sobre as propriedades mais específicas do tungstênio, né, e sobre por que ele é utilizado na engenharia elétrica. Isso é, quais foram as propriedades do tungstênio escolhidas, né, para que ele pudesse ser utilizado na engenharia elétrica. Primeiramente, o tungstênio é um ótimo condutor elétrico. Ele possui uma resistência de aproximadamente 5 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Além disso, ele é um metal que é muito duro, né? E é muito ductível também. Isso é, ele tem um alto grau de deformação sem ruptura. O tungstênio ele é um material também pouco reativo em relação aos outros metais, porém ele só reage muito com o oxigênio, né? Ele oxida muito. Agora, um dos principais motivos da utilização do tungstênio também é suas temperaturas de fusão e ebulição. Como dito anteriormente, né, suas temperaturas de fusão ultrapassam 3.400 graus Celsius. E essa temperatura de ebulição e de fusão são a maior da tabela periódica dos metais. Então, por isso, as aplicações do tungstênio vão ser muito utilizadas quando é necessário um metal que aguente uma temperatura elevada. Uma das aplicações do tungstênio são em válvulas de potência termiônicas. Essas válvulas são muito utilizadas em radiofrequências e transmissores. O funcionamento dessas válvulas se baseia no desenho ao lado, como mostrado. Você tem um pequeno circuito onde se conecta um filamento no catodo e a passagem da corrente elétrica nesse catodo, esse catodo ele esquenta bastante e ele faz com que os elétrons passem em alta velocidade em direção ao nodo. Eles aumentem a velocidade em direção ao nodo com o calor gerado pelo filamento. E é nesse filamento que se encontra o tungstênio. E é devido à sua propriedade de aguentar umas temperaturas elevadas que ele é utilizado nessa válvula de potência. Agora falando sobre uma outra aplicação recorrente do tungstênio na engenharia elétrica, são os tubos geradores de raio-x. Esse equipamento ele possui um funcionamento muito semelhante ao das válvulas de potência termiônicas. E o seu funcionamento consiste basicamente, né, com uma ampola de vidro com dois eletrodos, sendo deles um eletrodo radioativo, que é esse eletrodo radioativo, né, ele é o eletrodo negativo, o cátodo, composto por um filamento de tungstênio e tório. Esse filamento, quando aquecido pela passagem de corrente elétrica, libera feixes de elétrons em alta velocidade, que vão em direção ao anodo. Ao colidir com o anodo, são liberados os feixes de raio-x e de calor. Como o anodo pode ser fixo ou giratório, quando o anodo é fixo, todo o calor atinge uma pequena área. E é por isso que normalmente é preciso utilizar o tungstênio, porque esse metal ele consegue aguentar temperaturas de fusão muito altas, né, que é a maior entre os metais.
As lâmpadas incandescentes foram os primeiros dispositivos práticos a permitir o uso da eletricidade para a iluminação, e durante várias décadas foram a principal forma de se manter um ambiente iluminado. Elas funcionam através do efeito Joule, transformando energia elétrica em energia térmica e luminosa. Na prática, esse funcionamento é bastante simples. Uma corrente elétrica passa por um filamento e aquece ele. Quanto maior a temperatura que esse filamento conseguir atingir, mais energia é liberada na forma de luz. As primeiras lâmpadas eram construídas com filamentos de celulose carbonizada. Entretanto, esses materiais eram bastante frágeis e a vida útil da lâmpada era bastante reduzida utilizando eles. As primeiras lâmpadas com filamentos metálicos surgiram após vários anos em que já eram comercializadas as lâmpadas de celulose carbonizada e utilizavam ósmio e tântalo. Entretanto, o tungstênio se apresentou como um material bastante adequado, uma vez que ele possui o maior ponto de fusão entre os metais, sendo de 3.422 graus Celsius. Dessa forma, as lâmpadas de tungstênio poderiam operar em temperaturas mais altas, o que faria com que elas emitissem mais luz. Além disso, outra vantagem que o tungstênio tem sobre outros materiais é sua alta ductilidade, o que permitia a construção de filamentos mais finos e resistentes, portanto mais baratos. Dessa forma, o tungstênio passou a ser utilizado como o principal material no filamento das lâmpadas. Apesar de terem dominado o mercado durante várias décadas, hoje em dia as lâmpadas incandescentes se mostram bastante obsoletas quando comparadas às opções disponíveis no mercado, como por exemplo as lâmpadas fluorescente e as lâmpadas de LED. Apenas 5% da energia elétrica consumida por uma lâmpada incandescente é transformada em luz, enquanto que 95% é perdido na forma de calor. Além disso, a vida útil, que pode chegar a 1.000 horas, é muito menor do que a de uma lâmpada de LED, que chega a durar 25 vezes mais, com um consumo 85% menor do que uma lâmpada incandescente. Uma outra desvantagem do uso das lâmpadas incandescentes diz respeito ao processo de reciclagem, que não pode ser realizado nesse tipo de lâmpada, devido à forma com que elas são fabricadas. O tungstênio é um material que se torna mais resistente à medida que é aquecido. Entretanto, o aquecimento brusco gerado a cada vez que a lâmpada é ligada gera deformidades e desgastes no material, até o ponto em que o filamento se rompe, queimando a lâmpada. Dessa forma, a parte metálica da lâmpada não pode ser reutilizada, devido ao grande desgaste que já sofreu. O bulbo, por sua vez, também não pode ser reciclado, uma vez que o vidro contém partículas metálicas na sua composição. Dessa forma, o destino final da maioria das lâmpadas incandescentes é o aterro sanitário, o que gera um grande impacto ambiental. Devido à baixa eficiência energética e a esse grande impacto ambiental gerado por ela, as lâmpadas incandescentes foram proibidas na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, onde o comércio é ilegal desde 2016. Já os tubos de raio-x podem ser quase totalmente reciclados. Os cabos de alimentação são removidos e cada peça é desmontada, enviando o material separadamente para reciclagem. A única parte do tubo de raio-x que não pode ser reciclada é o óleo refrigerador. E também nós não podemos deixar de lado um fator super importante em que tange colocar um produto no mercado, né, que é a vida útil desse produto. Né? No caso da lâmpada incandescente, a tecnologia usa um filamento incandescente, né, que ao passar corrente ali naquele filamento, ele emite luz visível. E como a gente pode ver no mercado, a lâmpada incandescente, quando ela era comercializada, ela estava sempre abaixo do preço, né, das outras lâmpadas, porque é o custo-benefício dessa lâmpada, né? Pelo fato dela não ser tão efetiva na luminosidade, a gente tem, né, esses fatores aí do custo-benefício, por isso que ela é sempre um pouco abaixo das outras lâmpadas de mercado, como a lâmpada de LED, a outra feita de outros gases, né? Então ela tem um custo-benefício aí de 12 lumens por watt. Isso é totalmente desconsiderável perto
da eficiência das outras. E em questão de horas de trabalho, nós temos aí cerca de 1.000 horas de funcionamento. Fazendo um cálculo bem aproximado, seria basicamente 41 dias ligado direto, né? Então, se a gente comparar com as outras, ela fica bem inferior às outras tecnologias que já estão no mercado, como o de LED, que tem garantia de 5, 6 anos. Então, compensa muito mais utilizar as outras tecnologias do que uma lâmpada que não é tão efetiva, né? E foi um desses motivos, né, que em 2016 foi feita a proibição, né, da produção dessas lâmpadas e comercialização aqui no Brasil. Como dito anteriormente, né, as lâmpadas incandescentes foram proibidas no Brasil aqui a partir de 2016, mas não só pelo fator de ela ter baixa eficiência luminosa, ela esquenta muito, não tem tanta efetividade na luminosidade do ambiente, mas sim também por outras questões que são muito importantes, né? São os materiais que são feitos, como tungstênio e argônio. Esse modelo de lâmpada teve a comercialização proibida no Brasil a partir de 2016 por oferecer um alto risco de contaminação nos casos de descarte incorreto, né? Além do vidro, as lâmpadas, principalmente as mais antigas, como incandescente e as fluorescentes, são produzidas com uma composição diversa de material pesado. Essas substâncias podem chegar a rios e nascentes, contaminando as águas, além de toda a vida marinha e terrestre. Até os seres humanos, ao consumir um peixe contaminado, pode colocar a sua saúde em risco, desenvolvendo sérios problemas, como doenças renais, pulmonares e neurológicas. Se caso você tem esse tipo de produto em casa, o melhor jeito de descartar é envolvê-lo em uma caixa de papelão, um saco plástico grosso, para realizar a entrega em um dos postos de coleta. Se possível, até colocar ali uma etiqueta na sacola para especificar que o produto se trata de uma lâmpada incandescente. E o mais interessante, né, que hoje a gente tem serviços de logísticas reservadas completamente por lei, né, que estabelece que os fabricantes dessas lâmpadas de materiais como mercúrio, vapor de sódio e luz devem se responsabilizar pelas coletas desses produtos ao final da sua vida. Então, a mesma empresa que produz essa lâmpada, produz, né, esse produto, ela deve coletar, criar postos de coletas para que os usuários, os consumidores daquela lâmpada, ao fim da vida útil daquela lâmpada, possa ter um lugar para descartar, né, corretamente. Como a gente viu, a gente não pode descartar nos lixões, nos aterramentos, né, porque assim ela vai contaminar, né, o solo. Então tem um lugar correto para descartar, que as próprias empresas que fabricam elas devem coletar, né? E por isso é possível fazer o descarte das lâmpadas incandescentes nos pontos de entrega das próprias empresas, né, fabricantes desse tipo de lâmpada. Geralmente é possível encontrar o endereço desses locais na embalagem do produto, né? Então a gente compra ali o produto, a gente vê várias informações na caixa, né? A questão dos watts, a questão dos lumens, tensão nominal e lá atrás assim tem sempre um selo, né, que mostra onde tem os postos de coleta. Você pode estar descartando esse tipo de produto. E a gente tem também um outro tópico, né, que é uma opção para dar um reuso, né, esse tipo de material, que é em decorações, né? A gente vê muito designers usando em paisagismo, questão de iluminação também, né? A gente vê bastante nas iluminações natalinas, que eles reutilizam esse bulbo da lâmpada para fazer decorações. Então, é uma maneira, assim, bem legal, né? E descontraída ali de dar um fim para aquele material e não descartando, né? Evitando descartar esse material no lixão ou algo do tipo. Além do mais, o grupo agradece pela devida atenção dos amigos e colegas que estão assistindo a nossa apresentação e que esse conteúdo possa agregar valor na vida de vocês. Muito obrigado, desde já.